Se você quer melhorar a sua produtividade, performance, saúde, esse vídeo é para você. Esse vídeo eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu já li até hoje, que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Ele é bem diferente assim da maioria dos livros de hábitos, etc. Ele mistura até um pouco de Ayurveda para falar desse tema. Aqui também eu já li o Poder do Hábito, tal. É bem diferente, né? Ele vai por um caminho de explicar o funcionamento do relógio biológico, até de como que o ciclo da natureza impacta a gente. E por que eu tô gravando esse vídeo? Porque teve um inscrito aqui do canal que pediu para eu gravar um vídeo sobre rotina, comentou num vídeo meu, falou, grava sobre um vídeo sobre rotina. E aí eu vim aqui gravar esse vídeo para vocês, acabei de chegar. Vou gravar esse vídeo aqui para vocês. Como usar o relógio biológico para perder peso, reduzir o estresse, dormir melhor e ter uma melhor saúde e mais energia. Vamos lá. Acho que quando você está em momentos de pressão, que é um dos pontos que fala aqui nesse livro já, né? Você tende a ir dormir mais tarde, porque você fica trabalhando até mais tarde, ou estudando até mais tarde, achando que isso vai ajudar, e aí você acaba dormindo menos, acordando no outro dia cansado, com mais coisa para fazer, porque daí você no outro dia não consegue fazer tudo aquilo que você precisava fazer direito, porque você não vai estar no seu auge mental, físico, emocional e performando, né? Fazendo as coisas com aquele gás, você vai estar sem gás, porque você vai ter dormido tarde, acordado tarde. E isso vira um ciclo vicioso ruim. E eu lembro, primeira vez que eu fui fazer terapia agora, depois da vida adulta, eu tava super querendo 1 milhão de soluções, 1 milhão de caminhos, 1 milhão de coisas, e a primeira coisa que a psicóloga na ocasião trabalhou muito forte comigo foi o sono. Tipo, como é que tá seu sono? Corrige seu sono. E a gente trabalhou muito o sono. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó. É bem legal. E aí, hoje em dia, entendo por que ela fez isso. Na época eu achava meio chato, né? Tipo, ter que dormir cedo e tal. Só que um dos primeiros pontos aqui, ó. Use seu relógio biológico para aumentar a sua energia. É comum as pessoas descobrirem que, quando dormem menos horas do que deveriam, são menos produtivas no trabalho e assim ficam ainda mais atarefadas, sentindo-se sobrecarregadas. É mais provável que fiquem acordadas até tarde outra vez, num círculo vicioso. E estabelecer a rotina do sono é o primeiro passo para ter mais energia. Cara, isso aqui é uma verdade absoluta. Quando você começa a ajustar o seu sono, você vai perceber algo que eu percebi também, que você vai deitar lá, tipo assim, vamos supor que você tem que dormir para bater suas 8 horas diárias de sono. Você tem que dormir às 10. Pô, você vai deitar lá às 10, nos primeiros dias, você vai ficar rolando de um lado pro outro, você não vai conseguir dormir, você vai querer pegar a tela. Você não vai ter sono, se você tá com o sono completamente desregulado. Isso era o que acontecia comigo. E esse é o momento mais difícil, porque daí, geralmente, nesses momentos, o que as pessoas fazem? Aqui, ele até não fala muito do celular, eu acho que, talvez, pela época que o livro foi feito. Nem é um livro antigo também, mas... quando você pega seu celular e começa a rodar ali rede social, começa a surfar no celular de madrugada, ficar na internet. Primeiro que o celular ele tem a tal da luz azul, que estimula a gente a querer ficar mais desperto, né? Estimula nosso organismo a ficar mais desperto. Segundo que a gente acaba tendo muitos estímulos dopaminérgicos, né? Tipo, às vezes você vê um vídeo que te estimula muito. São muitos estímulos ali num momento que você deveria estar livre de telas, querendo descansar, querendo dormir. E esse livro, cara, ele foi num momento bom que ele apareceu na minha vida, porque eu tava numa fase, 1 ano atrás, assim, que eu tava trabalhando muito. E é exatamente nessa época, a época de Black Friday, que é um momento de muita sobrecarga, né? Então, eu tava trabalhando muito sob pressão, comendo antes de dormir, tipo assim, tô com preguiça, trabalhei o dia inteiro, não vou cozinhar. Aí eu ia pedir uma pizza, ia pedir um hambúrguer. Aí ficava empapuçado, na hora que eu ia dormir, acordava de madrugada com uma baita de uma azia, velho. Acordava com azia, aí tinha que tomar o Omeprazol. Fiquei, cara, uns meses assim, tomando Omeprazol direto. Eu acho que isso daí faz até mal pra saúde, tipo, automedicação. Não façam isso, tá? Não tô recomendando você fazer isso. Tô dizendo que eu tava nesse fluxo aí de dormir tarde, e aí você
desregulou sua alimentação para se dar um prazer, né, no meio dessa rotina, se ter uma fonte de prazer através da comida. Eu fazia isso. Só que aí essa fonte de prazer logo depois se transformava numa fonte de dor, porque me dava mal-estar físico, me dava gastrite. Não é gastrite, não sei se é gastrite, refluxo, era tipo um refluxo assim. E aí vai de encontro exatamente num dos pontos aqui que ele fala da dieta do sono, de abandone os lanchinhos tarde da noite. Talvez você ache que beliscar não pode lhe roubar energia, mas pode. Optar por alimentos altamente nutritivos na hora das refeições ajuda a diminuir a vontade de fazer lanchinhos. Aí ele deu um exemplo de uma pessoa que Marta precisou abrir mão de pães e massas que lhe davam um ânimo de curto prazo, mas no final das contas a deixavam mais cansada. E era exatamente isso. Tipo, eu comia, sei lá, uma pizza, aí me dava aquele prazer imediato, né, de gordura, de, cara, sal, açúcar. Que delícia, né, também com uma pizzinha depois de trampar, assim. Nossa, dá até água na boca. Confesso que se desse eu comeria todo dia. Mas assim, não dá. Né? A gente tem que ser adulto. Aí, cara, na hora era bom. Meia hora depois, uma hora depois, já não tinha valido a pena. Aí eu ficava pensando, puta, gastei dinheiro, comi essa pizza aqui e ainda sobrava. Ou seja, no dia seguinte eu ainda repeti o erro, porque tinha lá, não podia deixar a pizza estragar. Esse ponto de criar uma rotina saudável começa no dia anterior, começa a partir do seu sono. Né? Outra coisa que se encaixa com uma rotina saudável e encaixa com esse livro aqui de Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Por muito tempo, eu fazia... Quando eu morava em Belo Horizonte, eu acordava, tipo, sei lá, trabalhava à distância, né, remoto. Mas eu acordava... Por que eu tô fazendo esse disclaimer? Porque tem gente que trabalha presencial, acorda 6 da manhã, tem que estar no metrô, tem que estar no busão indo trabalhar. Mas, se você consegue encaixar uma prática, um esporte, uma atividade física antes do seu café da manhã, ou seja, em jejum, também não é uma recomendação médica, tá? Eu tenho que fazer vários parênteses aqui pra ninguém sair fazendo um monte de loucura. Mas assim, o que eu fazia? Eu fazia caminhada em jejum todo dia. Eu morava ali no Lourdes, ali em Belo Horizonte, aí eu subia, ia até a Praça da Liberdade, dava um monte de volta lá, tipo, eu fazia 1 hora de caminhada todo dia em jejum. Cara, isso me ajudou a controlar meu estresse, a melhorar minha saúde, a emagrecer, manter o peso, a ficar mais desperto. Tipo, eu começava a trabalhar já a milhão. Tipo, energia alta a milhão, querendo, meu, vencer, sabe? E eu sinto que quando a gente entra nessa rotina do automático de não fazer nada de manhã, nem tomar um sol, ficar só. Inclusive quem trabalha de casa, né? Tipo, de acordar e já sentar na frente do computador, nem tomar café da manhã, pular a refeição. Cara, isso daí não compensa, porque daí depois você quer recompensar isso com outra refeição, com um monte de alimento inapropriado e tal. Então, fazer atividade física, de preferência de manhã, de preferência em jejum, pra mim, ajuda muito e é o que o livro também fala. E eu fazia isso tudo. Eu não tinha lido esse livro nessa época, mas eu já fazia tudo isso porque eu já tinha visto algumas outras coisas e percebia que fazia uma diferença gigante, né, ter esse tipo de hábito. E aí ele fala aqui, né, que o nosso relógio biológico ele determina os principais horários, onde a gente está mais desperto, onde a gente está, ou então mais propício a fazer uma atividade que exige mais energia, tipo na hora do almoço, e você usar isso ao seu favor. Ao invés de você deixar para fazer meia-noite um negócio que vai te despertar, que vai exigir que você gaste uma energia, que você fique agitado, faça nos horários que o seu corpo foi feito para isso. E pensando assim, né, de uma maneira até mais primitiva, o ser humano, raras as exceções, ele saía para caçar de noite, né? Porque você sair para caçar de noite, sem luminosidade, com um monte de perigo noturno. Então o ser humano, ele desde os primórdios, ele tendia a ficar mais recluso, né, mais protegido de noite, se alimentava de dia e de noite se recluía, né? Ficava intocado, ficava na sua tribo ali. E não existia delivery, né? Não existia esse monte de facilidade que hoje existe, que é muito recente. Nosso cérebro primata, a configuração dele não muda assim de 5 anos pra cá. São milhares e milhares de anos
para ter alterações cerebrais evolutivas no cérebro das pessoas, né, do ser humano. Então, tudo isso que foi introduzido através da tecnologia, através do avanço do mercado, do avanço do consumo, do avanço das tecnologias, das empresas, da forma como a gente se relaciona com a comida, com o sono, com a tecnologia celular e tal. Antigamente era TV, né? Eu lembro que minha avó, ela era muito rígida, assim, de tipo horário de televisão. Não deixava eu ficar assistindo televisão o dia inteiro. Inclusive, essa foi uma das coisas que eu acredito que mais me ajudaram a me desenvolver. Porque eu ficava na rua o dia inteiro. De dia. De dia eu ficava na rua, ou tava na escola, ou tava na rua praticando algum esporte. Na luz do sol. Entende? E quando eu comecei a perceber o quanto que isso me ajudou na minha vida, eu comecei a tentar recuperar essas coisas né, que a gente fazia muito por conta dos nossos pais, que tinham esse papel de ter essa gestão, né, da criança, de cuidar do horário. Ah, você vai comer. Meu, comida na minha casa era meio-dia. Janta era. Não, tinha um café da tarde que era tipo 5 horas. Que aí eu lembro que a gente tomava um pãozinho ali com manteiga, leite. 8 horas, janta. Depois disso, ninguém mais comia. Minha avó lavava a louça, acabava. Na verdade, ela botava a gente pra lavar a louça, né? Os netos lavavam as louças, acabou. Tipo, não tinha janta 10 da noite. Sua refeição era às 8 e aí meio que já estava pronta para dormir. Ela ia dormir às 9. Então, o livro fala sobre isso, assim, né? A estrutura familiar de quando você é criança um dos papéis é moldar justamente essa questão de horários, essa questão de padrão, de rotina. Rotina. Então, ele dá um exemplo aqui que é o seguinte: a gente dorme, vamos supor, eu durmo todos os dias no mesmo horário. De domingo a quinta, os dias que eu trabalho, os dias que eu estudo. Aí chega na sexta, eu durmo 2, 3 horas mais tarde. E no sábado, eu acordo, tipo, eu tento compensar o sono e durmo mais. Aí no sábado eu vou dormir 3, 4, 5 horas mais tarde. No domingo eu durmo mais pra compensar. E aí, só de eu desregular o meu sono durante esses 3 dias do final de semana, 2, 3 dias do final de semana, ele tem um efeito como se fosse um jet lag no meu organismo na segunda-feira. E essa frase é foda, mas agora que eu tô, né, passei dos 30, eu percebo o quanto o que eu faço no domingo impacta na minha segunda, que impacta na minha terça, que, tipo, impacta na minha semana. Então, hoje em dia, domingo é um dos dias que eu mais tento, meu, ficar de boa, não beber, não extravasar, dormir cedo, porque senão minha segunda-feira é um caos. Tipo, improdutiva, eu fico com uma fadiga, parece que eu fico mais cansado do que eu tô na sexta, sabe? Na segunda. Por quê? Porque a gente vai fazendo essas coisas da nossa cabeça sem saber, né? E aí quando você encontra um livro desse, você fala, pô, então é isso aí. Tipo, então eu ferrei minha rotina porque eu não sabia. Por falta de conhecimento, sabe? Outra coisa, horário para as refeições, que é o que eu tava dando de exemplo. O livro fala muito sobre a gente planejar nossos horários com base, tipo, no nosso trabalho. A gente tem um horário muito regrado para entrar no trabalho, e para sair do trabalho. É uma coisa que faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. E a gente acaba não tendo essa mesma disciplina, essa mesma pegada para determinar horários das coisas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Tipo, meu, eu vou me alimentar tal horário exatamente. Não pode passar desse horário. Eu vou me alimentar tal coisa em tal horário. Passou desse horário, eu não como mais. Ou então, tipo, se passou desse horário, eu só posso comer tal coisa. E você vê, tipo, bodybuilder, essas pessoas que trabalham muito com o corpo atleta, precisa disso. Tipo, um atleta precisa comer X horas antes de uma competição para garantir que o sistema, né, o físico dele, o corpo funcione, que ele consiga ter energia, que ele consiga ter performance. E mentalmente é a mesma coisa. Eu, particularmente, eu odeio ficar sem comer, eu odeio pular refeição. Odeio, 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 odeio. E esse ano, 2025, foi um dos anos que eu mais comi por mais tempo nos horários corretos. Tipo, eu acho que foi o tempo. Não sei também, vai. Porque eu já fiz dieta outras vezes, mas assim, esse ano minimamente eu tive uma disciplina alimentar tanto que eu perdi 13 quilos, né? Então, como? Tendo uma rotina de sono, parando de comer besteira antes de dormir, tendo uma rotina de fazer comida e levar a marmita pro trabalho. Rotina. E quando a gente
sai da rotina, é engraçado, dá vontade de voltar, né? Fui viajar, eu tive 3 viagens internacionais esse ano que, meu, chegou uma hora que eu falava, nossa, eu quero minha rotina, eu quero voltar pra minha casa, porque você tem tudo aqui, né? Meu setup aqui, minhas coisas, tudo do meu jeitinho, nos meus horários, da minha forma, na minha rotina. Por isso que às vezes viajar cansa tanto, por exemplo. A galera fala, né? Brincar, putz, agora eu preciso de férias pra descansar das minhas férias. E você simplesmente sai completamente da sua rotina e isso cansa. Isso exige muito do seu corpo. Quando eu tiro férias, eu pratico esporte, me alimento bem, não bebo, faço esporte tipo praticamente de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Pra me regular novamente, regular meu cérebro, regular minha mente. E eu faço isso há muitos anos já. Só que eu fazia isso meio que da minha cabeça. Eu sabia que fazia bem, tipo, quando você pratica esporte, você passa por um processo chamado ressíntese neural, que é basicamente você, explicando de uma maneira bem superficial, é você criar novos neurônios. Porque neurônios nascem e morrem todos os dias. Você não consegue ressuscitar um neurônio. Mas quando você faz algo novo, você consegue criar novos neurônios, criar novas conexões neurais, criar novos caminhos no seu cérebro ali que os neurônios vão passeando. E é por isso que quando eu tô de férias, eu pratico tanto esporte, eu faço essa rotina bem saudável. E vou gravar vídeo pra vocês lá nas férias também. Eu já falei de refeição, já falei de sono. E assim, gente, sim, é tão básico quanto isso. Porque você começa por isso. E aí, se você minimamente regula seu sono e minimamente regula sua alimentação, você vai ter mais disposição, mais clareza mental. Com mais disposição e mais clareza mental, você vai conseguir se organizar melhor. Se organizando melhor, você consegue fazer mais atividades. Tipo, você consegue começar a desenvolver e concluir mais coisas. E aí você pensa, putz, compensa. Compensa. Tá compensando. E aí você vai continuando, entendeu? Naquele livro Hábitos Atômicos ele fala sobre isso. É um mega hábito que desencadeia outros pequenos hábitos. E sobre rotina, tem uma outra última coisa que pra mim é muito importante na minha rotina, que é escrever um diário. Você pode usar seu celular. Eu prefiro o caderno, por quê? Porque eu escrevo antes de dormir. Antes de dormir, de preferência, tô sem tela, tô sem luz. Então, pra mim, é um exercício que me ajuda muito. Escrever no seu caderno, escrever as suas emoções, escrever o que você aprendeu no seu dia. Escreve. E escreve sem filtro, sem julgamento. Tipo, só escreve. Só escreve. Escreve, 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 escreve. Tá com alguma ansiedade? Tem alguma coisa que tá te afetando a sua cabeça? Escreve. Bota no papel, tira da sua cabeça. Quando você perceber, você vai ter escrito tudo lá, o que te aflige, o que te agradou, o que te faz bem. Você vai estar tão relaxado que você vai dormir. E aí você cria a rotina de escrever e depois você reacessa isso. Você olha e você pega o seu caderno lá e fala, nossa, olha que legal isso aqui que eu escrevi, que coisa boa. E você percebe que muitas das coisas que você se preocupava pra caramba, ou nem aconteceram, ou nem eram tão preocupantes assim. Eu acho que desse exercício que eu tô fazendo agora é o maior aprendizado assim. Puta, olha, cara, há um mês atrás eu tava me preocupando com isso, um mês atrás eu tava sofrendo com isso. Passou. Não tô mais. Não sofro mais. Então, escreva, tá? Crie esse hábito. E assim, você não precisa escrever uma página inteira. Ontem eu peguei meu caderninho ali e fui ler, eu tinha escrito uma linha, uma frase. Um dia assim, eu peguei, pum, escrevi uma linha, uma frase e provavelmente dormi, apaguei. O importante é você escrever. O quanto você vai escrever aí fica a seu critério. Tipo, o exercício é seu. Mas escreva. Fechou? Então esse vídeo foi uma homenagem aí para um inscrito que pediu um vídeo sobre rotina. Se você tiver querendo melhorar a sua rotina, assiste esse vídeo aqui, volta o vídeo, manda pra alguém, assiste esse próximo vídeo aqui que eu vou deixar, que é algum tema que tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. E tamo junto, até a próxima.